quarta-feira pra lá de especial, dia 5 de novembro de 2014, dia de decisão, semifinais pela Copa do Brasil, no Mineirão, na Vila Belmiro, quartas de final, envolvendo o time brasileiro São Paulo na Copa Sul-Americana, ou seja, uma quarta-feira com muitas emoções. Escalação. Em São Paulo, André Sanches. Tudo bem, André? Boa noite. Olá, Éboli, boa noite. Também em São Paulo, Paulo Massini. Fala, Massa, boa noite. Boa noite. Como vai, Carlos Eduardo Éboli? Eu vou bem, e o senhor? Eu vou indo. O senhor está preparado para São Paulo e Emelec? Estou preparado. Muito bom. Espero que não dê meleca, né? Que trocadilho horroroso. Marcos na canela do Paulo Massini. Tá, no começo já deixa isso aí. Na canela. Não, péssimo. Péssimo. Vamos ao Mineirão, onde está Marcos Ghiotti, no Caldeirão do Galo. Fala, Ghiotti, boa noite. Não tente igualar o Massini, por favor, Ghiotti. Tudo bem, boa noite, um abraço. Saudade dos amigos André, Massini, Éboli e dos ouvintes. Só que eu acho que a gente poderia, aliás, em 10 anos de quadra em campo, primeira vez que alguém leva na canela antes da abertura, antes da bola rolar. A bola nem rolou, mas já foi na canela. Agora, vamos falar de futuro, o rádio tem que estar na frente. Perseguido, né? Você é inédito. Vamos falar da final da Copa do Brasil, que é melhor. Vamos falar de Cruzeiro e Atlético na final, fazendo a final pro Brasil inteiro acompanhar, não é melhor não? Eu acho que o rádio tem que estar na frente. O rádio tem que estar na frente de todos vocês. Já começou, Ghiotti? Ô, Ghiotti, você vai se candidatar ao que aí nas próximas eleições? Não sou candidato a nada. Sou candidato a amigo dos ouvintes do Quadro em Campo. Mas é bom assim, começaram as provocações. Rola a bola. Vamos lá. Rola a bola. Primeiro tempo. Então eu quero os seus argumentos, Marcos Ghiotti, os seus argumentos para afirmar isso. Porque muita gente, né, alguns já estão a um passo à frente, muita gente preocupado com as duas semifinais, Santos e Cruzeiro, Atlético e Flamengo. Eu acho que no futebol nem sempre vence o melhor, mas geralmente os melhores sobrepõem-se aos mais fracos. E melhores nessas duas semifinais são Cruzeiro e Atlético. São os dois times mais fortes, melhor preparados, num momento muito bons, né? Desde 2002 que Cruzeiro e Atlético vem rivalizando aí em um passo à frente dos outros times do futebol brasileiro. Os números dizem isso, os títulos dizem isso, as conquistas dizem isso. E eu acho que não resta dúvida de que o Atlético é melhor que o Flamengo e que o Cruzeiro é melhor que o Santos. Então eu estou simplesmente dizendo que os melhores vão vencer. O Cruzeiro tem dois fatores, né, a seu favor. É melhor que o Santos e tem a vantagem. Já o Atlético só tem um fator, que de fato ele é melhor que o Flamengo, mas não conseguiu provar isso na primeira partida, por isso o Flamengo tem vantagem. E aí nós temos muitos ingredientes nessas rivalidades, e para quem gosta de estatística, lógico que vale lembrar um retrospecto recente de grandes viradas do Atlético Mineiro pela Libertadores da América contra o Nils, contra o Olímpia, pela Copa do Brasil recentemente, incrível virada contra o Corinthians, mas a estatística também diz que sempre que o Flamengo abriu vantagem de 2 ou mais gols na primeira partida, ele se classificou na Copa do Brasil. Isso aconteceu 24 vezes nessa competição, no histórico dessa competição. São os dois times que mais gols marcaram na história da Copa do Brasil. Então há aí uma tendência ofensiva de ambas as partes. Uma outra estatística para deixar a torcida do Galo um pouco mais preocupada, porque na Copa do Brasil, nos últimos 10 anos, todo time que venceu a primeira partida com diferença de 2 gols, em 11 oportunidades e 14 confrontos, o time que venceu o primeiro jogo com diferença de 2 gols, se classificou na segunda partida. Então, a vantagem não pode ser desprezada, Marcos Ghiotti. E o Flamengo tem uma bela vantagem. Contra o Corinthians, então, era pra ter sido assim, né? O Corinthians fez 2-0, estava liquidado. Mas quantas vezes o raio vai cair no Mineirão?
Não é questão de cair, menino. Presta atenção, ninguém está jogando aqui com o imponderável, não. Senhor, se o Flamengo... Só um segundo, por favor. Não, calma, um segundo, por favor. Mata. Com participação do Barão. De participação especial. Olha aqui. Continue, Marcos Joques. Eu vou te dizer o seguinte: se o primeiro jogo tivesse sido em Belo Horizonte e o Atlético tivesse feito 2-0 e o jogo fosse hoje no Maracanã, eu ia te dizer o seguinte: tá muito difícil para o Atlético segurar esses 2-0. Porque o fator casa, o Éboli e amigos da CB, ele faz parte do espetáculo, ele é muito poderoso, né? Então o Maracanã com 60 mil flamenguistas gritando e cantando, aquele estádio todo vermelho, intimida, né? Faz com que o futebol do adversário não apareça tanto quanto ele tem, né? E faz uma diferença. Eu hoje ficaria preocupado se o jogo fosse no Maracanã. Como o jogo é em Belo Horizonte, no Mineirão e contra o Atlético, eu não estou com essa preocupação. Eu acho que 2-0 para o Flamengo foi pouco. Exatamente por isso. Eu vejo essa vantagem, uma vantagem excepcional para um confronto em que há um equilíbrio, justamente por ser mata-mata. Se Atlético e Flamengo se enfrentarem talvez 10 vezes, o Atlético vai vencer 7. O Flamengo vença 2, um empate, não sei, mas a vantagem no geral, acho que até pode ser do Atlético Mineiro, mas no mata-mata, uma vantagem como essa não pode ser desprezada, uma vez que no time do Flamengo há jogadores experientes. É um time muito bem armado pelo Luxemburgo, armado principalmente na questão emocional. Daqui a pouco a gente vai ouvir até o Wallace falar sobre isso, que é um confronto que às vezes ele é muito mais psicológico do que técnico. E tem um componente a mais, Éboli, depois é um jogo, né, um jogo seguinte, uma classificação seguinte à partida brilhante que o Atlético fez contra o Corinthians. E certamente o Luxemburgo trabalhou muito isso com os jogadores, na cabeça dos jogadores, e o Flamengo vai entrar muito mais ligado do que entraria se o Atlético não tivesse eliminado o Corinthians da forma que eliminou. Uma coisa é o Atlético vencer naturalmente o Flamengo por 2-0 ou até 3-0. Outra coisa é ter a obrigação de construir esse marcador com o Flamengo podendo tirar proveito do regulamento. Um gol do Flamengo coloca novamente o Atlético naquela situação do jogo contra o Corinthians que, convenhamos, né? Isso acontece uma vez a cada 10 anos. O que o Atlético fez contra o Corinthians foi uma prova incrível de superação, mas é muito difícil. Tanto é que o último gol saiu já ao apagar das luzes, né? 2-0. O Atlético não precisa pressa. Faz o jogo dele, cadenciado. Primeiro tempo 1-0. Normal um golzinho no primeiro tempo, concorda? Segundo tempo é aquela pressão. O Flamengo vai ficar atrás, dando chutão. Mais 45 minutos fazer um golzinho. 2-0 vai pro pênalti. É essa postura que eu discordo de você. Eu acho que o Flamengo não vai ficar atrás dando chutão. Se o Everton e o Gabriel de fato tiverem condição de jogo, o Flamengo vai mais uma vez explorar a velocidade desses jogadores. E o Flamengo não é um time de ficar dando chutão pra frente. O Flamengo pode se classificar assim, não tô falando que é impossível não, mas eu que conheço bem os times e razoavelmente de futebol, eu acho que o Atlético passa, né? Vamos ouvir então os artistas do espetáculo. A gente começa com Wallace, que está pronto para o jogo psicológico. Fala, boleiro, por favor.